aqui a terceira aula do sábado, né? Paramos aí, tranquilos? Bem, então tá aí. Só para finalizar a ideia, né, antes de iniciar a discussão aqui de física teórica, experimental, perdão, do pêndulo simples, né, que o objetivo é determinar a aceleração da gravidade da casa de vocês, né? Só finalizar aqui a ideia. A ideia então aqui foi o seguinte, né? Eu tinha calculado período de três maneiras diferentes. Coloquei a fórmula, essa fórmula, gente, eu vou usar ela agora. Enquanto eu estiver falando de ondas, eu vou usar essa fórmula, tá? Como eu estava dizendo, ela é fórmula para discutir velocidade, comprimento de onda e frequência de qualquer onda, gente. Eu não quero saber se é um raio-x, se é uma radiação, se é uma onda sonora, se é um ultrassom, né? Não quero saber. Aí o que eu tava, acho que o Zoom me cortou quando eu tava falando o seguinte: quem tem a voz mais fina, né? Obviamente que eu não quero cometer nenhum erro de desrespeito a gênero, né? Obviamente que não. Mas, por exemplo, a criança, ela, a maior probabilidade, obviamente, é que ela vai ficar com aquela voz fina durante um certo período, né? Período da infância ali. Né? Chegou na adolescência, ela já começa, ô mãe, me dá pão. Já começa a mudar a voz, assim, né? E essa praga dessa voz, né? Para quem tá mudando, ela já mudou, sabe que ela nos abandona ela falha nos momentos mais importantes, né? Você vai falar ali alguma coisa com alguém que você está interessado em falar direitinho, aí a voz dá aquela falhada legal. Você tá, geralmente acontece quando tá aquele tanto de gente reunido, né? Tá todo mundo falando alto, né? Aí você dá aquela falhada na voz a hora que todo mundo cala a boca e só escuta você. Você passa bastante vergonha. E a mulher, lógico que tem timbre de voz, tem cantoras que o timbre de voz é diferente, né? Mas a mulher, ela tem uma frequência maior, então ela teria que ter um cuidado maior. Que é frequência? Rotações, vibrações. Então, cara, se você pegar e fizer o seguinte, pegar a mulher e o homem, ou até mesmo a mulher que tem uma voz grossa. Eu vou falar um homem e a mulher para ficar mais fácil, que geneticamente já tem essa característica. O ideal seria você colocar a mão no pescoço assim, ó. Tá? Bem no pescoço. Põe a mão no pescoço, onde está vibrando, devido à sua fala, a vibração das ondas sonoras. E faz isso com um homem e uma mulher ao mesmo tempo. Vai lá e põe uma mão no pescoço de um e de outro e pede para falar. A gente faria isso dentro de sala de aula, né? Se pudesse, né? Se tivéssemos uma boa lá, devidamente vacinados. Então o que acontece? Faz isso para você ver a diferença da vibração. Tiver um homem ou uma mulher aí, você vai fazer isso, tá? Vai colocar a mão nas cordas vocais, assim, vai pedir para falar a mesma coisa. Você vai ver o tanto que a voz da criança, ou da mulher, ou enfim, de quem tiver a voz mais fina, o tanto que vibra, tá? Há uma diferença de 3 a 4 vezes mais. Então tá aí, gente. Fórmulas, vou acrescentar mais algumas. Provavelmente eu vou ficar uns dois capítulos ou três sem acrescentar fórmula, só discutindo teoria, tá? Só discutindo teoria, beleza? Milena tinha Carlos, deixa eu perguntado. te Isso, perguntar. Milena. Olha, só Aquela, até ali, ó, adivinhei. aquela fórmula aí, F é igual a 1/H. Aquele H é o quê? F igual a 1 sobre. Ah, mas aquilo ali é uma praga de um 4 muito mal feito, Milena. Você me desculpa. Ah, melhorou, né? Desculpa. Aham, sim. Foi mal, eu que peço desculpa. Então, é um sobre. Suponhamos, né? Que o nosso período fosse um outro exemplo diferente de rotações aqui por segundo, rotações por minuto. Se o nosso período, se eu gastasse 4 segundos para dar uma volta aqui no círculo, a minha frequência seria o contrário, 1/4. Tá? É isso que eu queria ter colocado aí de forma clara e legível, né? Perdão. Tranquilos? Tudo beleza? Então, a outra questão também, menina, ficou tranquila.
a questão da frequência, quando eu quero saber a frequência, quando eu quero saber o período. Porque eu vou colocar uma atividade para Ficou. vocês lá depois, é, com o desenho de onda, tá? Mas vai ser depois da próxima aula, tá? Tá longe, depois de segunda. Depois de segunda-feira. Aí, porque eu quero fazer aqui na prática, mostrar como é que faz, aí eu vou colocar uma tarefa para vocês lá, ok? Gente, Ô, pode. Carlos, Oi, repete só esse finalzinho. É porque o meu travou aqui. Da beleza. aula de segunda-feira vai Então, ser o quê? pois é, após a próxima aula, eu vou colocar aqui uma onda, desenhar uma onda e calcular algumas rotações por minuto, por segundo, calcular período, calcular frequência e calcular velocidade na prática, olhando para a onda, tá? Eu vou fazer isso na aula teórica de segunda-feira e depois eu vou Ah, tá bom. propor uma tarefa, uma atividade. Ficou conversado em reunião? Seguinte. Agora eu vou discutir o Ô, experimento. Carlos, Oi. Aqui eu essa posso apagar, né? atividade já vai ser pelo portal ou eu tenho que mandar por e-mail? Eu acredito que sim, cara. Entraram em contato comigo ontem falando que tá só finalizando, ficaram de me retornar no final do dia, mas não retornaram não. Eu acredito que já, tá? Mas se não, eu vou dar condições pra vocês me entregarem isso tudo num. Eu quero na plataforma, tá? Mas se não a No gente caso, recebe na pelo zap. plataforma vai ficar com o mesmo. Vamos discutir o resultado. Alguns compartilharam comigo o resultado, tá? Não sei se foi Matheus, vou ficar citando nome para não cometer algum erro aqui, tá? Teve um resultado muito bom, muito bom. Até fiquei curioso saber onde que mora, se é na região mais alta ou mais baixa de Diamantina, tá? É, porque teve um resultado muito bom mesmo, tá? Melhor ainda se for numa região mais alta de Diamantina. Confirma? Matheus tá aí? Oi, Você mora onde, se você é, me permite perguntar, Matheus? eu moro aqui no Rio Grande. Tá, então foi o que eu imaginei, numa região mais alta de Diamantina. Pelo valor que você encontrou, né? Do G, de pelo menos um deles, né? Então, a fórmula geral é essa daqui: comprimento sobre G, beleza? Simplificando essa fórmulazinha, ou seja, né, colocando ela no formato que eu havia colocado antes, né? Eu sei que levando todo mundo ao quadrado aqui, né? Deixa eu ir aqui que eu não decoro fórmula por nada. 4π ao quadrado é, vezes vezes o que? L ao quadrado. Tudo isso dividido por G. Não é L ao quadrado não, perdão. É só L normal. Tudo isso dividido por G. Quando eu isolo G, eu chego na seguinte fórmulazinha, né? Meu G, ele depende. O que que não vai mudar? O 4π sobre 2. Isso não vai mudar. E eu vou deixar o L meio separado aqui, porque eu sei que nem todo mundo fez com o mesmo comprimento. Então tá aí. Tá certo? Bem, aí eu conversando rapidamente com o Miguel, né, Miguel? Eu fiz os, eu, ele fez o seguinte Depois comentário. de 85 tentativas, eu acho que deu Sacanagem. certo. Mas vai valer a pena, cara. Eu vi que você deu pra estressar, cara, porque. Mas é aquela coisa, né? Se fosse, você mudou tal coisa, mas cara, que isso, deixa de ser chato, né? O Miguel não falou isso não. Pode ter pensado, mas não falou. Que eu pedi pra ele considerar o G, o pi, o maior possível. Mas não é a mesma, não é só isso, tá? 14, 15, 92, não é só isso, tá? É, quando você é rigoroso no pi, você tem que ser rigoroso nas outras coisas. Por exemplo, aqui tem, eu observei, já não é Miguel mais, tá? Eu não vou saber falar quem mais. Mas num dos vídeos que eu recebi, às vezes o cordão não está amarrado no meio certinho do objeto. Quando é uma esfera, eu não estou nem aí, vai dar certo, né? Porque ela é
Qualquer lugar que você amarrar vai ficar certinho. Agora, quando é um objeto com formato diferente de uma esfera, vai dar certo. Só que aí você tem que amarrar no centro. Por quê? Porque eu falei que o comprimento do pêndulo, aquele Lzinho do pêndulo, ele vai ser desse ponto aqui do nó, que não pode estar nem frouxo, até o centro certinho. Esse é o L que você deve usar. Então, se você ali vacilou ali em meio centímetro, que você amarrou um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo ali, que seja meio centímetro ou 0,30, menos de meio centímetro, você pensa que não, mas quando isso entrar na conta, vira um erro, tá? Um pouquinho que você variou ali, ó, ou para mais ou para menos, na hora de fazer a conta dá um errozinho. Então, onde você poderia errar aqui? Erros geralmente a gente representa como delta. Você pode cometer um errozinho no L, tá? Você pode cometer um erro que é muito comum, talvez seja o maior deles, que é na hora de medir o tempo, tá? Esse é um errozinho. E o π é uma constante, tudo bem, mas se você não considerar um maior, um pouquinho mais aqui do que 3,14, pode dar um errozinho sim. Então, essas duas coisas que você tem que ter cuidado aqui, ó, vão propagar, né? Quando juntar o erro que você pode cometer no L e o erro que você pode cometer no T, vai respingar na gravidade. Então, vai gerar um erro na gravidade, um delta G na gravidade, tá? Então, vai respingar lá porque você pode ter errado em dois lugares, ok? Beleza. Aí eu vou pegar aqui como exemplo, eu vou pedir, se não tiver nenhum problema, eu vou pedir o exemplo de Miguel e vou pedir o exemplo de Matheus aí, se precisar. Ô Miguel, qual foi o Fazer. comprimento que você usou de período? 65 centímetros. 65 centímetros. Isso aqui, 0,65 metros. Ok. Você pode me falar um dos períodos que você mediu? Peraí, Você variou o acho que. comprimento? Como Ou assim? fez só com 65? Eu fiz com outro comprimento, mas deu errado. Aí eu fiz só com 65 e Não, deu era certo. uma opção. Ótimo. Era uma opção. Era uma opção. É só para saber, tá? 1,676. Tá. Eu vou anotar lá, 676. 1,676 segundos, tá? Eu sei que vocês não estão vendo que eu anotei não, tá? Beleza. Outro erro que a gente pode cometer, exatamente nesse último valor que o Miguel me passou aí, é isso aqui, ó. Não tem atrito, beleza. Eu sei que na sua casa tem, não tem um botãozinho lá que você vai lá e desliga, né? Cronômetro e medir período. Quando eu vou soltar isso aqui, ó, eu ponho ele para oscilar. Vamos supor 6. Aí eu vou soltar ele. Entra em mania e fala assim, não, eu vou fazer o experimento agora. Aí você vai lá, quer soltar e apertar o cronômetro ao mesmo tempo. Isso são duas coisas. Isso atrapalha o seu tempo. Aumenta o erro na hora de medir o tempo. Por quê? São duas preocupações que você tem. A de soltar, que precisa mandar o impulso nervoso, percorrer o braço todo, chegar lá e chegar no dedo lá e solta o dedo, entendeu? E outra coisa é o visual, que eu sei que é mais rápido, que é o ver que você sabe que você vai soltar, né? Então, digamos que não, né? Você vê que a pessoa soltou, automaticamente apertar o cronômetro, que é outro impulso que você leva lá para apertar o cronômetro. Beleza? Então, é muita informação. Primeiro, é um impulso que vai num braço para fazer o dedo soltar e outro impulso que vai no cronômetro mandando o outro dedo apertar o cronômetro. Então, aumenta o erro. Então, o que você deve fazer? Soltar, deixar ele oscilar um pouco e escolher um lugar para começar a medir. Então, eu vou soltar, vou esperar ele lá do outro lado, voltar para cá de novo, aí eu aperto o cronômetro, tá? Então, soltei, foi lá, voltou, apertei o cronômetro. Foi lá, voltou, uma. Foi lá, voltou, duas. Foi lá e voltou, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9 décimos. Por que a Anta não colocou o exemplo de Miguel, né? Vou colocar o 65 aqui de Miguel, ó. Vou zerar. Então ele está oscilando. Quando ele chegar, eu tenho que escolher um lugar para ele chegar aqui para poder acionar o cronômetro. Outro erro nosso é o seguinte, é apertar o cronômetro e já começar a medir. Não, você não pode apertar o cronômetro e já começar a medir. Você tem que apertar o cronômetro, esperar ele ir lá e voltar. É isso que é uma oscilação completa. Então eu vou apertar o cronômetro do lado esquerdo, vou esperar ele ir lá no direito e voltar. Apertei, foi lá, voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vê que, olha só, Miguel achou 16,776. Aí ele dividiu por 10, né? E achou o valor que me passou, 1,60, 1,676, né, Miguel? E aqui no simulador que não erra, né, vamos dizer assim, que não tem erro, que não tem atrito com A, que sabe qual que é o comprimento exato e tudo mais, 1,611. Nós vamos discutir por causa de quê? Né? Vamos chegar lá. Olha só, tá muito bom, Miguel. É isso que eu quero dizer, tá? Nós estamos discutindo um possível erro aonde? Aqui, né? O erro já está nessa casa aqui, ó. No simulador deu 1,611 e o de Miguel deu 76. Então, nós estamos discutindo um erro aqui, ó. Tá? Então, tá pequeno, relativamente pequeno o erro, tá? Então, fui lá e fiz isso. Geralmente, o maior erro de quem passou longe do 9,8, que nós vamos achar aqui, geralmente, ou ele não teve o cuidado de medir de centro a centro aqui, ó, ou aqui. Esse aqui é uma tarefa não muito fácil, tá? A gente não pode, que é aquele cuidado todo, né? Que a gente tem que ter ali. Não começar a medir na hora que você apertar o cronômetro, deixar ele lá primeiro, depois voltar para você começar a medir. E não começar a medir assim que você aperta o cronômetro. Você começa a medir depois que você apertou o cronômetro, você espera ele ir lá e voltar, né? Aí você espera ele ir lá e voltar. Aí você aperta o cronômetro, certo? Beleza, feito isso, agora eu vou para minha fórmula, tá? Miguel fez algumas outras duas medidas aí, Miguel? Além dessas aqui? Fiz, mas deu o resultado e deu acima da gravidade da Tá, Terra. não tem Então acho que problema não deu não. muito certo, não. Então não tem erro não. Nós vamos lá então, nós vamos fazer a média e usar ele como exemplo. Então, um número que vai ficar repetindo aqui, que a gente vai ficar fazendo conta toda hora, é esse aqui, ó. O 4 vezes o π, que é 3,141592 ao quadrado, né? Eu estou pegando esse número aqui, ó, vezes o comprimento. O comprimento é 0,65. Miguel fez com o mesmo comprimento. Então esse número aqui, ele é uma constante, ele não vai mudar, tá? Então eu vou fazer essa conta aqui rapidinho, tá? Que é 4 vezes 3,141592 ao quadrado, né? Então vou multiplicar de novo. 4,1592 vezes o comprimento que deu 0,65. Esse número aí, opa, é isso mesmo? 4 vezes o π ao quadrado vezes L, é isso mesmo. Esse número não vai mudar, tá? Que é 25, eu vou arredondar ele no final, lá na terceira casa, tá? 25 vezes 661. O ideal não seria nem fazer isso não. 25,661. Isso é um número. É um número que eu vou usar aqui em cima sempre. Então o meu G vai ser calculado como sendo 25, vou arredondar não, 66096, vou ser bem chato, dividido pelo período ao quadrado. É isso aqui que eu vou repetir pelo menos 3 vezes, tá? Tudo bem? E qual foi o período que você usou aí, Miguel? 25,06609,6.
Me O fala um período deles foi aí. esse aí Que vai ser o meu primeiro que eu G. te Ah, falei. você me falou, a anta aqui não prestou atenção. Distraiu aqui. Isso aqui é o quadrado. Então, meu primeiro G vai ser essa coisa aí, esse número aí, dividido pelo período ao quadrado, né? 1,676 vezes 1,676. Em vez de levar ao quadrado, eu multipliquei, deu 9,13. Esse aí deu baixo, hein? 9,13. 9,13 metros por segundo ao quadrado. Seu período está certo. Se tiver o errozinho que apareceu aqui, tá? Pode ser. Essa aqui é a nossa primeira resposta aqui, tá? Eu ainda vou calcular outras, né? Vai ser no comprimento, Miguel. Se você errou alguma coisa aqui, tudo bem que aqui passou um pouquinho. O do simulador falou 11, você passou 66, lá nessa casa. Mas não deixa de influenciar um pouquinho, porque é o quadrado, tá? É, e o comprimento também. Você usou uma borracha, não foi? Se É o não que tinha amarrou aqui no em centro casa. certinho, pode ter dado uma diferençazinha. Beleza. Mas é só para saber e justificar os possíveis erros que a gente poderia ter cometido aqui no experimento, tá? Você tem algum outro período aí, Miguel, que você tenha calculado? Tem não. Você foi só esse mesmo? Foi. Se você quiser fazer com o do simulador aí. Vamos fazer com o do simulador, então a gente fica explicada a teoria aqui. O número de cima não vai mudar, tá? É o 25,66096 aí. E vamos fazer com o do simulador. O simulador, que seria o tempo 2, por exemplo, lógico, né? Tempo 2 seria 1,611 segundos. É, isso mesmo. Então, calculando isso aí, 1,611 ao quadrado, vai me dar um tempo de quanto? Eu vou pegar esse carinha aqui e dividir ele pelo 1,611 vezes 1,611. Vai dar 9,88. Deu um pouquinho a mais. Um 9,88 mesmo? É. 9,88 e eu acho que ainda deu um 9 aqui no final, hein? Um 7 metros por segundo ao quadrado. Aí o meu G2, né? Eu vou arredondar aqui 9,89, né? Tá justo aqui, é mais de 5, né? Metros por segundo. Deu um pouquinho a mais do que deveria, tá? Beleza? Deu um pouquinho mais do que deveria, tá? Mas por quê? Porque eu que medi, né? Se eu tivesse usado o cronômetrozinho do lado lá, vocês iam ver que daria certo, né? Mais certo não, daria certo. Então tá aqui, G1 e G2. O que você vai fazer para mim depois? É lógico que você vai fazer pelo menos 3, tá? Vai fazer a média, vai pegar G1 mais G2 e dividir por 2. No caso, vocês vão fazer com 3, tá? Então nós vamos só fazer a média aqui, né? Que é o 9,13 mais o 9,89. Beleza? Vocês vão pegar esse número aí pra mim e vai dividir por 2. Vai dar 9,5, 9,51. 9,51 metros por segundo ao quadrado. Deu um pouquinho. Esse aqui é o que eu vou chamar de G médio. Ou eu ponho um tracinho aqui em cima, ou então eu chamo ele de M, tá? GM, G médio. Que deu 9,51. Deu um pouco baixo. Porque esse cara puxou ele para baixo, né? Esse cara aqui deu muito baixo, então ele puxou esse aqui para baixo. Então tá aí. Até que tudo bem, galera? Então, Carlos, o que aconteceu foi que
a minha experiência deu 11,8. Em Ou seja, todas as está muito tentativas? errado. Não, A minha Ô, então, também, ô, Carlos. Arthur, Deu não, não, igual a não, dele. não preocupa não, porque a minha deu Deu onze também, vírgula é. trinta e quatro a É, primeira. a primeira que ele fez A deu olha, minha 11. deu 10,27, uma outra deu 9,20, olha os meus tempos. Sempre deram, tipo assim, 9,52. 1,7, cara. Meu tempo só dava 1,7. Ah, Entendeu? tá. Você pode ter, na hora de converter as 10 oscilações lá, você pode não ter dividido por 10 ou esqueceu alguma coisa assim. Os centímetros, né? O comprimento é 65 centímetros, você tem que dividir por 100, né? Para dar o metro. Quando você erra uma casa decimal, eu acho que é menos preocupante, porque provavelmente você esqueceu de transformar alguma coisa, né? Não, até que eu acho que, tipo assim, Carlos, transformar, não. Eu acho que o que confundiu também foi esse negócio de pi ao quadrado, esses decimal também. Será Eu que foi isso? também, eu só fiz com 3,14. É, Eu vai, usei o 0,90 para comprimento, metro. o, No com- caso. o, com- o, me- é. E qual foi o período que você encontrou? Olha, Carlos, de período eu achei 4, aí eu fiz a média, aí ficou 1,73325. Mas aí Porque eu fui no simulador e olhei, aí pelo que tá, aí o período deu esse mesmo. Quer ver? Tipo assim, coloca no comprimento 90, por favor. vou colocar, deixa eu só. Tá, vou colocar aqui o 90. 90 com deixa eu zerar tudo aqui, senão vai dar problema depois. Cronômetro e vou colocar o medidor correto e o medidor que eu usei. Tem o 90. Vou colocar Aí com a gravidade 11, você vê que o período dá 1, alguma coisa. Quer ver? Eu testei lá. 1,9 aproximado. Você achou em torno de quanto na prática? 1,7. Será que Acho que eu. na hora de medir o comprimento aqui, o que eu já vi muito na hora durante a aula prática é soltar o objeto, entendeu? Soltar o objeto e porque cada oscilação tá dando, a princípio não é não, mas na hora que você solta o objeto, primeiro você tem que ficar de frente, pra você ter certeza que ele está nas extremidades aqui, ó, certo? Aí quando você escolhe uma, como eu vou escolher do lado esquerdo aqui, ó, ele vai lá e volta, aí você mede uma. Já foi duas. A gente tem mania de apertar o cronômetro e já começar a contar. Apertar e já começar a contar. Tá certo? E não é o caso. Ele saiu da esquerda e foi lá, você vai acionar o cronômetro. Aí foi lá e voltou. Duas, três, e aí vai. Cinco, seis, sete. É bom que eu mostro o erro, mais ou menos. Oito, 9, 10. Olha o erro. Esse erro aqui, nessa segunda casa, que é 18,93, né? Então, seria 1,89. Então, o erro, esse tipo de erro aqui nessa casa aqui é normal. É normal você tentar medir e dar esse erro. Agora, no caso, você está achando 1,7. Então, ou a amplitude, alguém me mandou um vídeo também que a amplitude estava alta. O que é isso? Na hora de abrir aqui, ó, abriu muito, ó, e soltou. Aí vai dar errado, quer ver? Vamos colocar no jeito certo de medir. Vai dar errado, olha lá, 1,69. Opa, deixa eu colocar o mesmo comprimento aqui. Eu que vacilei aqui, ó. E vou medir o período, vai dar errado. Olha lá, 1,91. Deu errado porque eu coloquei uma amplitude maior. Então o movimento deixa de ser uniforme. Porque quando ele faz isso aqui, ele interfere mais com o ambiente, entendeu? Então pode ser amplitude, que ficou muito grande, né? Teve gente que me mandou vídeo que a amplitude, eu até comentei, a amplitude estava alta, ou seja, a pessoa estava afastando muito. O pêndulo, na verdade, mas se eu colocar ele mais curto, né, tirar ele só um pouquinho do lugar, fica difícil de determinar o tempo. Acho que foi até o questionamento desculpa não lembrar
todo mundo que me perguntou, tá? Eu falei assim, concordo, concordo. Porém, aumenta no comprimento então. Se 90 está difícil de determinar, está muito rápido, então aumenta aqui no comprimento. Põe 1 metro, 1,20 m, tá? E aí fica mais fácil de medir, porque ele vai demorar mais, ó. Deu 2 segundos, estava dando 1,9, né? Então fica mais fácil. Então às vezes ele não pode variar muito, na verdade. Tanto que tem uns que são difíceis demais de conseguir, que é os que a gente coloca quando é comprimento na universidade, ele costuma fazer com meio metro. A gente costuma fazer com meio metro, fica muito difícil de determinar. É o que tem mais erro, é esse aqui. Mas não dá por nada nesse mundo. E 6 só, né? Não dá por nada nesse mundo o G 9,8 bonitinho. Não tem jeito de dar, tá? Então esse aqui ele é muito rápido, tá vendo? 1,4, pra você determinar 1,4 é muito difícil, tá certo? Então é isso aí que a gente costuma errar bastante lá na prática, tá certo? Beleza? Tranquilo, gente? Mais alguma perguntinha aí? Esse é o valor médio, tá? Tudo bem então até aí, né? Eu vou armar aqui, talvez não dê tempo de eu discutir tudo. Agora eu vou mostrar como que a gente calcula o erro, tá? Esse erro aqui, ó. Tá? Como a gente calcula esse erro aqui, ó. Tá? Esse erro aqui, de uma forma mais didática, tá? Para calcular esse erro aí, eu deveria considerar o erro do comprimento, o erro do cronômetro, tá? O tempo de resposta da gente, mas eu vou achar, embora não pareça, não, tá? Mas eu vou usar uma fórmulazinha aqui que é mais fácil, tá? Então, tudo bem, eu fiz esses cálculos todos aí, vocês já sabem. Perdão. Né? Já está sabendo aí qual que é o valor. Só abrir um espaçozinho aqui. Então, eu já fiz alguns cálculos, né? Como eu calculei um G, vocês já sabem como é que eu fiz lá, calculei um G. Esse o G vai dar um erro grande aqui, tá? Porque esse aqui está muito fora, ó. Um em relação ao outro. E o 2 eu calculei lá, 8,9. Esse aqui ficou muito bom, né? Que foi no olhômetro, também no simulador, né? E é fácil, né? E o G médio, que eu já fiz também, deu 9,51 metros por segundo ao quadrado. Baseado nisso, eu vou armar o jeito de calcular o erro aqui, tá? Mas eu vou armar o jeito de calcular. Já calculei mesmo. Aí tem uma formulazinha pequenininha, tá? Que é o seguinte: o erro do G, o erro do G, tem várias maneiras de calcular o erro, tá? Eu achei mais fácil, para não ter que ficar calculando propagação de erro, que é pior, usa cálculo que vocês não estão acostumados, habituados. Eu vou fazer o seguinte: o erro a gente calcula como sendo gravidade, olha o tamanhozinho da raiz quadrada. Aí a gente faz o seguinte: a gente pega o valor médio, que eu acabei de calcular aqui, 9,58, e faço menos um dos valores, V1, por exemplo, ao quadrado, mais o G médio de novo, menos o outro G. Se você fez 3 vezes, você vai acrescentar aqui o último, tá? Pelo menos 3 vezes. O certo é fazer com 5, menos G2. 3, perdão. Deixa eu voltar aqui, ficou parecendo que era o quadrado, é o G2, tá? Ô, Carlos, Oi. quem fez só 2 vezes precisa fazer a terceira? Aí a terceira é bom que faça para ter, senão o erro vai ficar muito grande, Uhum. tá? O ideal seria, senão você iria parar aqui, tá? Você ia parar aqui, ó. Ia ficar só com esses dois. Dá para calcular? Mas se você tiver achado dois valores assim, bem distantes entre si, vai dar um erro muito grande, tá? É só isso. E aqui dividido por n menos 1, que n menos 1 é esse aí, tá? Deixa eu pegar essa raiz quadrada aqui e te mostrar que essa raiz O quadrada N é aqui... o quê, Carlos? Oi? Não escutei, Isso, não. eu vou O N mostrar. é o quê? Eu vou te mostrar agora. O n é o número de vezes que você fez.
Ah, tá. tá? Então n é o número de vezes. Quantas vezes nós fizemos aqui? Nesse caso aqui, só duas. Duas vezes. Ok? Duas vezes. Então vamos lá. Aqui seria a ΔG, que é igual raiz quadrada, vai dar uma raizinha quadrada aí grande, do G médio, que é 9,51, menos o primeiro G, 9,17. Tá? Um menos o outro, só que isso é o quadrado. Soma o G médio de novo, menos o outro valor, que é 9,89. Então, isso aqui, só fizemos duas vezes, né? Tudo isso dividido por, já que eu fiz só duas vezes, 2 menos 1. Né? Vai ficar de boa. Então, ΔG é igual. Aí a gente faz esse cálculozinho todo aí. Certo? Que é o 9,51 menos o primeiro termo que eu vou levar ao quadrado, né? Menos 9,13. E aí o outro, já vou aproveitar aqui, é o 9,51 menos 9,89. Então esses dois termos deu o mesmo valor, que interessante. Aí os dois vão ser o quê? Eu vou elevar ao quadrado, então vai ficar 0,38, opa, vezes 0,38, né? Porque vai ser o quadrado. Só que os dois deram isso, né? Então lá na hora eu vou fazer depois a conta e vou somar os dois, né? Vou somar isso aqui mais 0, isso aí também, né? Então tá aí, esse valor. E aí eu vou tirar a raiz quadrada disso, tá? Seria a raiz quadrada disso aqui. Como eu tô no Excel, gente, raiz quadrada disso aí, eu tenho que elevar a meio. Aí eu tenho raiz quadrada. Beleza? Bem, então vamos lá para a prática. Tá? Então aqui, quais foram as continhas que eu fiz? Né, canetinha? Vamos voltar, canetinha, trabalhar? Vamos lá, era a pilha. Então vamos lá, raiz quadrada, tá? Eu só refiz, porque eu fiz tudo de uma vez só, essas contas lá, tá? Então, raiz quadrada, agora vai ficar menorzinho. Aí o primeiro deu 0,38 ao quadrado, mais o segundo também deu, coincidentemente, 0,38 ao quadrado. Beleza, fiz só duas vezes. Tudo isso aqui dividir por 1, né? Então, não precisa preocupar. Aí, beleza. Aí, fazendo isso aqui, somando aqueles tudo bonitinho ali, deu 0. Tirei fiz isso aí ao quadrado. Aí deu 0,14. Deixa eu fazer direito aqui. A raiz quadrada ficou pequena. Aí vai dar uma raiz quadrada. 0,38 ao quadrado deu 0,1444. Os dois, né, obviamente. Então é só multiplicar, seria multiplicar por, né? Só somar aqui os dois. Isso. Isso aqui é um 4, tá? Tudo isso aqui dividido por 1, então não precisa mais. Aí eu fiz raiz quadrada disso aí, que vai dar quanto? Raiz quadrada de 0,288, somando todo mundo aí. Então o meu ΔG deu raiz quadrada disso aí, que deu 0,54. Eu estou calculando o erro da aceleração da gravidade, tá? Não se preocupa não, que eu vou fazer isso com muita calma na aula. Então deu isso aí, tá? Esse erro era de se esperar, porque olha só, eu errei. Geralmente a gente erra, tá? Nessa casa aqui, tá? Geralmente a gente erra nessa casa. Nós erramos nas duas. E erramos mais ou menos isso aqui mesmo, ó. 0, a gente pega esse aqui, né? Então vamos lá, vamos dar a resposta. Vamos dar a resposta. Como que eu dou a resposta? G é igual ao G médio mais ou menos o que eu errei, tá? Então o G, a resposta do G deveria ser 9,51 mais ou menos o que eu errei, que deu um erro muito grande,
0,54. A gente pode arredondar, tá? Metros por segundo ao quadrado. Então o G, ele ficou, na verdade, vamos arredondar, 9,5 mais ou menos um erro de 0,5, muito alto. Isso significa que o quê? Que ele dá 9, se eu fizer 9,5 menos meio, vai dar 9. Se eu fizer 9,5 mais meio, vai dar 10. Tá vendo? Então eu errei. Quando eu errei para mais, eu errei demais. E quando eu errei para menos, eu errei demais. Tá? Baseado na média aqui, ó. Tá? Então a média, metros por segundo ao quadrado. Tá? A média ficou alta. Tá? A média ficou alta. Por quê? Porque aquele G ali virou bagunça já, né? Aquele G ele quer dizer o seguinte, que ou é 9,51 mais 0,54, vai dar mais de 10, ou é 9,51 menos 0,54. Né? Eu erro ou para mais ou para menos. Então meu erro ficou grande, né? O erro aqui ficou grande. A média, né, ficou grande. Então é só para ter uma noção. E aí na próxima aula a gente discute com mais calma isso aí, tá? Refaz, pega um outro exemplo, tá? Para ficar bacaninha e fechar com chave de ouro. Tranquilos?